Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Thiago Silveira, sou gestor do Grupo Aviv. Tá? Nós somos uma empresa de gestão de serviços médicos. Nós atuamos nesse mercado desde 2019. Eu já trabalho com isso desde 2018. Sou administrador de empresas e por 19 anos trabalhei nas concessionárias Renault e Nissan de Londrina e por 10 anos fui gerente das concessionárias aqui. E desde 2018 trabalho com essa parte de gestão de serviços médicos. Né? O nosso trabalho é fazer um link entre os serviços de saúde e os médicos. Né? Nós percebemos, quando a gente começou a trabalhar com isso, que o curso de medicina ele não prepara o médico para iniciar na carreira de serviços. Não prepara o médico para mostrar o que é uma empresa, quais os cuidados que ele tem que ter ao contratar com órgãos públicos, cuidados que ele tem que ter para não sofrer com inadimplência e como fazer os contratos, tudo. Então, nós promovemos esse tipo de reunião a partir de enxergar essa demanda após atender muitos médicos e ajudar esses médicos a se encaminhar dentro do mercado de trabalho. Né? Passa, por favor. Então, a nossa empresa funciona assim, nós somos um conjunto de disciplinas, um conjunto de conhecimentos que tem como objetivo criar um link, um ambiente organizado de trabalho entre os médicos e os serviços de saúde. Hoje em dia, os serviços de saúde não conseguem contratar toda a equipe médica que eles precisam via concurso público, tá? Porque o médico, para o município, ele é o colaborador mais caro do município. E com a lei de responsabilidade fiscal, fica totalmente inviável ele contratar toda a equipe médica via CLT. E também, em termos de tributação, a gente vai tratar um pouco, vai aprofundar um pouco mais nisso, vocês vão ver que é inviável, tanto para o médico quanto para o município, em termos de CLT, em termos de tributação, o contrato via concurso público. Né? Então, a gente percebeu essa demanda. O município ele precisa completar o quadro médico, mas ele não precisa só de um médico, ele precisa de alguém ou de um grupo de conhecimentos que faça a gestão desse serviço. Né? Então, hoje, nós temos aproximadamente 215 contratos. Nós atuamos nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Estamos iniciando a nossa participação no Rio Grande do Sul também. E aqui na região de Londrina, onde a gente tem maior participação. Né? Então, nós temos dentro da nossa equipe pessoas responsáveis pela coordenação de escalas, pessoas responsáveis pela habilitação técnica dos médicos, pessoa responsável pelos contratos e por licitações, pessoa responsável por fazer a parte de operacional, de pagamentos, fechamentos de pontos, contas a pagar e receber. E temos também a contabilidade específica para o médico e temos a certificação digital. Essa ideia surgiu a princípio porque eu enxerguei a necessidade do médico de não precisar se preocupar com questões operacionais, com questões de contratação, com questões de impostos. A gente percebeu que o médico não tem interesse em se aprofundar nessa área burocrática, que o interesse principal dele é cuidar das vidas, é cuidar da medicina, é se aprofundar na área de estudos. Então, nós colocamos à disposição todos esses serviços para aqueles médicos que queiram trabalhar conosco possam trabalhar tranquilos, focados na medicina, focado no atendimento e para poder ter tempo livre para estudar e para aprofundar nas áreas de maior interesse. Né? Então, aqui a nossa participação, já nós vamos ter, aqui já está desatualizado, porque a gente participa de licitações toda semana, então sempre tem contrato novo. Atualmente nós estamos com 215 contratos e estamos na iminência, estamos aguardando sair o primeiro contrato já no Rio Grande do Sul, que deve sair ainda essa semana. E nós temos os mais diversos tipos de serviço, acho importante falar. Nós temos serviços para qualquer tipo de especialidade médica e para qualquer tipo de perfil de médico. Né? Como que a gente trabalha? Então, o médico que quer se associar à Aviv, ele tem a opção de UBS perto de grandes centros, UBS lugares mais afastados. Nós atendemos todas as regiões do Paraná e também todas as regiões do estado de São Paulo. Então, participando dos nossos grupos, vocês vão ter oportunidade de trabalho em todas as regiões.
Também, para os médicos que preferem a urgência e emergência, nós administramos hospitais secundários, hospitais municipais, prontos atendimentos. Também gerenciamos centros de especialidades para aqueles médicos que depois a gente vai conversar, ver quem já quer passar na prova de residência. Nós também temos serviços de especialidades, também temos serviços de enfermagem, tá? Farmacêuticos, entre outras especialidades. Por que trabalhar com o Grupo Aviv? Quais as vantagens, né? Primeiro, logo eu vou aprofundar sobre as formas de contratação, os tipos de contratação. Eu vou falar primeiro do que a gente tem aqui e depois, assim, eu vou fazer uma apresentaçãozinha, 25, 30 minutos no máximo, porque pela experiência que a gente sabe que o momento mais importante é no momento de tirar dúvidas. Então, eu quero disponibilizar tempo. Se vocês quiserem ir anotando, conforme for surgindo as dúvidas, no final eu vou reservar um tempo para poder responder todas, tá? Então, assim, nada impede vocês de, assim que vocês se formarem, abrirem uma empresa ou prestarem um concurso público e contratarem direto com o município. Nada impede isso. Mas, se você for contratar como empresa, é diferente de você contratar como pessoa física ou como concursado. Por quê? Porque empresa não fica doente. Você vai ter algumas responsabilidades que, se você estiver atuando sozinho, fica difícil. E eu vou explicar por quê. Primeiro, se você for contratar direto com o município, além do registro CRM de pessoa física, você vai precisar também fazer o registro de pessoa jurídica. Então, serão duas anuidades. Trabalhando com a Aviv, você trabalha como um médico incorporado ao corpo clínico da Aviv. Então, nós temos um responsável técnico e nós temos responsáveis técnicos em todos os estados, nós temos os registros estaduais. Então, você não precisa daí fazer o registro de pessoa jurídica. Você já economiza uma anuidade. Suporte jurídico durante a prestação de serviço. Se você contratar direto, vamos supor, hoje, qualquer médico, acredito que você já deve estar trabalhando fazendo estágio, né, em alguma UPA, internato, vocês vão perceber, ou conversando com médicos mais experientes, vocês vão perceber que todos estão sujeitos a responder algum processo administrativo, a responder alguma ouvidoria, porque hoje você vai lá, vou citar um exemplo que no dia a dia eu vejo acontecer muito. Você chega lá para atender o paciente, o cara quer só um atestado, e você nega um atestado para ele. E tem gente que vai brigar, o cara inventa uma história, abre uma ouvidoria. Dentro do município, isso vira um processo administrativo. E isso tem que ser tratado com seriedade, entendeu? Tem que ser respondido. Nós aqui na Aviv, nós temos uma assessoria jurídica permanente contratada. Quando surge uma situação como essa, se você estiver trabalhando conosco, você vai ter que fazer somente responder um e-mail, enviar um e-mail relatando o que ocorreu. E o nosso departamento jurídico vai fazer a resposta, vai fazer o acompanhamento do processo administrativo. Lógico, eu citei aqui um exemplo simples, mas eu já assessorei juridicamente médicos por óbito também, né? Teve uma situação muito tempo atrás, não é muito comum, mas aconteceu. O paciente, uma médica nossa, da UEL também, atendeu um paciente em Sertanópolis com um acidente, esse paciente foi encaminhado, depois veio a óbito e depois a família entrou com o processo junto com o município. E nós tivemos que responder. No final, a médica não tinha responsabilidade nenhuma, mas a nossa assessoria jurídica deu todo o suporte e a médica não precisou se preocupar com o advogado, né, para cuidar disso. E nós temos aí uma pessoa, uma equipe que é especialista nesse tipo de situação, né? Então é mais uma vantagem que trabalhar com a gente tem acesso a esse suporte jurídico. Redução de risco de inadimplência. Isso aqui, acho que tem muita informação importante para vocês. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão receber muita oportunidade de trabalho. Vocês vão receber N ofertas de trabalho. E é muito comum, eu já vi entre os médicos acontecer muito no início de carreira, fazer plantões e não receber. Porque assim, então a organização é importante para você não trabalhar e não para você receber todo o serviço que você realizar. Vou citar exemplos que são muito comuns de acontecer. É muito comum um médico pegar um plantão em determinado local e ele passar para outro médico, e esse médico passar para outro médico, enfim, passa na mão de 3, 4 médicos. Aí quando chega lá para trabalhar no plantão, seu nome não está na escala.
você não está incluso na habilitação técnica naquele serviço de saúde. Hoje em dia, por ocasião da atuação do Ministério Público, os municípios estão muito rígidos na hora da conferência do ponto, na hora da conferência da execução do serviço. Se você trabalhou, mas o teu nome não estava na escala e a tua habilitação técnica não estava protocolada naquele serviço de saúde, a chance de você não receber pelo plantão é muito grande. Eu posso dizer que aqui na região de Londrina e região metropolitana é toda gerida pelo Sismepar. Tá? E o Sismepar é muito rígido. Se não fez a habilitação técnica do médico, não recebe. Tá? Então, como é que funciona se você trabalhar pela Vive? Nós temos ali, nós temos um contrato de prestação de serviço, nós possuímos contratos. Aqui na região de Londrina e metropolitana, é mais fácil falar qual que é o município que a gente não atende. Porque a maior parte deles a gente atende. Todas as UPAs de Londrina, hospitais Zona Norte, Zona Sul, todas as UPAs de Cambé, Rolândia, Ibiporã, Sertanópolis, Bela Vista, enfim. Não vou estender, mas a gente atende a maioria dos municípios da região metropolitana. Então, você está ali incluído dentro de um grupo dos nossos plantonistas. É normal que o médico que está iniciando na carreira circule nos primeiros meses para os diversos tipos de serviço de saúde, até ficar fixo em algum lugar. Então, todo lugar que você for trabalhar precisa estar protocolada a sua documentação de habilitação técnica. Então, na Vive, assim, você pegou um plantão. Todos esses lugares que eu falei, você pode trabalhar, que a gente já tem o contrato. Como é que funciona o processo? Você vai lá, Ergaman e Matheus. O Matheus é o coordenador de escala da região de Londrina. Tá? Então, você pegou um plantão lá com o Matheus, o que o Matheus faz? Ele vai dentro de uma planilha de controle e alimenta lá o seu dado, que você vai trabalhar naquele local. Atualmente o Rafael, agora vai ser o João que está lá no fundo. Ele é o responsável por fazer a habilitação técnica. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um ofício para aquele serviço, juntar o teu diploma, suas declarações de CRM, o seu contrato de serviço, mostrar que você é um médico contratado da Vive e que é um médico apto a trabalhar, e vai protocolar essa documentação lá e vai solicitar a atualização da escala com o seu nome. Para quê? Para quando você chegar lá, o seu nome está certinho, depois na hora do fechamento não ter problema, não ter risco de não receber. Tá? Então, dentro do nosso serviço, você que trabalha com a gente, você não vai nem perceber isso, mas vai estar sendo feito todo esse trabalho por fora. Tá? Peguei um plantão de outro médico. Boa tarde, gente, sejam bem-vindos. Peguei um plantão de um médico e preciso fazer essa atualização. O que eu preciso fazer? Se estiver dentro do nosso grupo, basta avisar o coordenador de escala. É uma mensagem que você envia, que ele já providencia todo esse trâmite de atualização de escala, de protocolo de documentação, para que você, quando for trabalhar lá, não corra nenhum risco. Então, você trabalhando com a gente, outra coisa, dentro do nosso contrato de prestação de serviço, você tem a garantia que vai receber, porque se eu não receber do município, eu vou te pagar dentro do prazo que eu contratei. Tá? Então o risco de inadimplência é bem menor. Outra coisa, se você contratar direto no Sismepar, por exemplo, tá? Que você tem essa opção, você vai ter que participar de uma reunião de divisão de escalas, você no final do mês vai ter que preencher, eu acredito que sejam 2 ou 3 relatórios diferentes de ficha-ponto. É bem burocrático o trâmite, você tem que levar presencialmente lá, é bem burocrático. Então, tudo isso nós fazemos. Nós temos aqui uma equipe que recolhe o ponto, faz o fechamento, tudo de maneira muito rápida e solícita. Então, nós temos uma equipe com uma expertise para fazer todo o acompanhamento de passo a passo. Cada município é um método diferente de fechamento. Então, nós temos já um fluxo pronto, com pessoas bem experientes nisso. Então, com a gente acaba recebendo mais rápido por essa experiência, essa expertise, essas pessoas que fazem esse acompanhamento, o que faz com que vocês recebam também com um prazo mais curto. Tá? Acesso amplo à oportunidade de trabalho, porque a gente participa de licitações toda semana, nós temos uma equipe dedicada a participar de licitações. Então, você estando lá no nosso grupo, todo dia tem oportunidade de trabalho. Todo dia a gente está divulgando oportunidade. No final aqui, só a título de exemplo, vou colocar o que a gente tem disponível hoje, tá? Só para título de exemplo, porque eu sei que vocês ainda não vão estar disponíveis, acredito. Qual que é a data de formatura de vocês? Já sabe? Dezembro? Então vocês vão estar lá finalzinho de dezembro, janeiro, aptos a trabalharem, né? Mas, começo de dezembro vocês já podem reservar plantões e já podem assinar contratos para começar a trabalhar em janeiro. Tá?
Então, assim, entrando nos grupos, lá no comecinho de dezembro, você já pode assumir uma UBS, por exemplo. Tá? A gente faz isso, você estando no nosso grupo lá, apareceu uma oportunidade, você se interessou, a gente faz um contrato, tá? E coloca a data de prestação de serviço para o início, para a semana que você vai estar apto, e você já pode ficar com aquele serviço reservado, fixo. Responsabilidade compartilhada pela cumprimento de escala. Vamos supor que você credenciou direto no SysMepar. Aí aconteceu um problema e você não vai poder fazer aquele plantão. O SysMepar, você obrigatoriamente vai ter que conseguir alguém para fazer o plantão no seu lugar. Entendeu? Porque mesmo se tiver um luto, mesmo se estiver doente, porque o contrato é por empresas. O contrato é de pessoa jurídica. Entendeu? Então não tem licença doença, não tem atestado médico, não tem nada disso. Então, se você, por algum problema, tiver que passar plantão, você vai ter que providenciar outro médico para ir. E que esteja apto, cadastrado lá no SysMepar. Com a gente, nós temos atualmente na nossa base de dados mais de 2.000 médicos cadastrados. E atuando ativamente com um plantão nesse mês, nós temos mais de 800. Nós somos aqui da nossa região, nós somos uma das maiores do sul do país. Então, qual que é a vantagem disso? Pela quantidade de médicos, se você precisar passar um plantão, é mais fácil. Qual que é a regra que a gente estabelece? Até 10 dias antes do plantão, a responsabilidade pela passagem é da empresa. Somos nós. Aconteceu um imprevisto, não vou poder fazer aquele plantão. Você vai falar com o coordenador de escala e ele vai providenciar outro médico para ir. Se tiver um luto ou aqueles motivos de ausência previstos no Código de Ética Médica, que é luto de pessoa de primeiro grau, atestado médico, alguma coisa que te impeça de fazer o plantão, você vai apresentar e nós vamos fazer uma cobertura emergencial. Tá? Agora, sem motivo de força maior, até 10 dias antes do plantão, se precisar passar, daí é responsabilidade de vocês. Tá? Só que você tendo acesso a um grupo tão grande de médicos, é mais fácil você conseguir passar, mesmo que se for em cima da hora. Então tem essa responsabilidade compartilhada. É necessário uma responsabilidade quando você assume um plantão, né? Então, a gente enfrenta muitos problemas assim, quebrou meu carro, eu não posso ir no plantão. Isso aí não é considerado um motivo de força maior. Parece até assim meio estranho, mas a gente escuta isso todos os dias, quase. Briguei com a namorada, não dormi direito, eu não vou no plantão. A gente escuta isso aqui. Então, esse tipo de coisa a gente considera como não aceitável, assim, como justificativa de força maior. Então, porque assim, você estando na escala, isso aí não é uma regra da AVIV, isso é uma regra do Código de Ética Médica. Você assumiu aquele plantão, você tem que fazer. Se você só está isento de trabalhar naquele local pelos motivos previstos no Código de Ética Médica. Quando você assume um plantão conosco, nós vamos adicioná-lo na escala daquele serviço de saúde. Você estando naquela escala, você está assumindo toda a responsabilidade prevista no Código de Ética Médica. Então, não somos nós que exigimos isso. É o CRM e o serviço de saúde. Apoio administrativo e logístico, acho que eu já falei sobre isso. Nós temos todo o pessoal que faz os fechamentos, recolhimento de ponto, faturamento, controle, acompanhamento. Né? Quando você trabalhar com a AVIV, você não tem que se preocupar nada com isso. Já entrando um pouco na questão de fechamento, é uma pergunta que sempre vão me fazer, mas qual que é o prazo? Né? Então, assim, cada município ele tem ali uma característica e um prazo de fechamento. Eu vou falar uma média, né? Se você trabalhou do dia 1º ao dia 30, em média você vai receber no máximo até o dia 25 do mês subsequente. Tá? Os municípios menores, nos quais a gente tem contrato direto com os municípios, não por intermédio de consórcio, eles costumam fechar mais rápido. Né? Tem municípios que a gente paga dia 10, dia 7, a gente faz de tudo para receber o mais. O prazo médio nosso está em 19 dias, o prazo total. Né? O prazo médio de recebimento, considerando todos os nossos municípios, é 19 dias. Os municípios menores fecham antes. Consórcio, o SysMepar é um dos que mais demora. Tem alguns lugares que chega a ultrapassar 30 dias. Em média, 25 dias. Londrina, por exemplo, é 25 dias. Você trabalhou até o dia 30, você vai receber lá por volta do dia 25 do mês que vem.
Agora, tem muita oportunidade de pagamentos à vista também. A gente faz muito pagamento à vista para cobertura emergencial. Então, é por isso que é importante, para aqueles que vão trabalhar no sistema PJ, antes de pegar o diploma, já tem empresa aberta. Daí, mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Tá, conveniência de centralização de serviço. Aprofundando mais sobre aquilo que eu falei, da necessidade que eu vi do médico. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que o tempo do médico é um fator, assim, é uma coisa muito importante. Então, a gente identificou, dentro do relacionamento que a gente tem com os médicos, que a conveniência é muito importante para ele, né? Então, por isso que a gente tenta oferecer um combo de serviços de maneira que vocês possam ganhar tempo e precisem falar com o menor número possível de pessoas, né? Nós temos, nesse momento, na fase final de desenvolvimento, um software que vai fazer a gestão de todas as nossas escalas, controles de contas a pagar e receber e também serviços de contabilidade com um aplicativo disponibilizado para o médico. Nós estamos trabalhando para disponibilizar isso antes do final do ano, então provavelmente quando vocês começarem a trabalhar no ano que vem, a Vive já tem um aplicativo para apresentar para vocês. Então, como que funciona? Você começou a trabalhar, pegou os plantões, você pode trabalhar em vários lugares, chegou o final do mês, nós vamos fazer o fechamento, aí nós vamos mandar, ou atualmente a gente manda uma planilhinha no seu WhatsApp. Doutor, está aqui a lista de plantões que o senhor realizou, confere se está certo, se estiver ok, pode emitir a nota. Então, assim que funciona hoje. A partir do momento que for implantado o aplicativo, vai ser via aplicativo. Você vai poder tirar o extrato ali no aplicativo dos plantões que você realizou, conferir, você vai saber já, você vai ter ali a tua agenda de plantões, vai ter o saldo do que você tem para receber ali no aplicativo, tá? E aí você vai receber uma notificação no aplicativo que você já pode emitir a nota fiscal. Nosso sistema de pagamento é via contrato PJ, logo a gente vai abordar mais sobre isso. Para aqueles médicos que possuem contabilidade com a Vive, você não precisa nem solicitar a nota, você vai precisar somente aprovar o extrato de plantões que você realizou. Só isso. Você aprova o extrato, se a contabilidade é conosco, a nosso financeiro, depois se alguém quiser conhecer a nossa sala aqui no 401, a nossa estrutura, que é a sede administrativa da empresa é aqui, nossa própria equipe de contas a pagar solicita a nota para o contador que atende a sua empresa e você simplesmente vai receber, depois que você aprovou, você recebe o valor direto na conta. Não precisa nem se preocupar em providenciar a nota. Para aqueles médicos que têm a contabilidade externa, eles vão ter que falar com os contadores deles, passar ali aquela listinha e solicitar a nota. E eu falo para vocês, parece uma coisa simples, né? Simplesmente pedir a nota. Se vocês souberem o tanto de dinheiro que fica parado na nossa conta, porque o contador não manda nota, chega a ficar 10 dias. Ali a gente pede a nota, 7, uma semana, 10 dias. Às vezes a gente tem que ficar insistindo, pedindo a nota e o dinheiro parado na conta e a gente precisa, como a nossa contabilidade é lucro real, então eu preciso da nota para dar saída do dinheiro. Então, por vezes acontece eu ficar ali uma semana, 10 dias com o dinheiro parado na conta, porque o contador do médico não manda nota. Ou está viajando, ou tem algum problema, ou por algum motivo não emitiu a nota. Então, parece uma coisa relativamente simples, mas no dia a dia a gente vê uma vantagem em ter essa centralização de serviço. Além da contabilidade, nós também temos o certificado digital, né? Depois eu vou explicar mais, tem um slide específico sobre isso. O certificado digital, ele é muito útil para abertura de empresa. É necessário o certificado digital de pessoa física, porque hoje em dia não existe mais protocolo físico na junta comercial. Então, quando você vai abrir a empresa, uma das primeiras coisas que você precisa emitir o certificado de pessoa física. Posteriormente, quando a empresa estiver aberta, você precisa do certificado digital de pessoa jurídica para fazer os protocolos de guias de impostos e todo o relacionamento com o governo. FIA certificado digital hoje é tudo online, tá? E também dentro da parte de serviço de saúde, o certificado digital, nós também temos um produto específico que se chama certificado digital em nuvem, que é próprio para médicos, que é para ser utilizado naqueles hospitais que já utilizam o prontuário eletrônico, tá? Porque assim, o certificado digital, ele é o certificado mais comum utilizado de arquivo, ele é instalado na máquina que você usa. Vamos lá. Supor que você tem o seu notebook, o teu desktop,
Você instala o certificado digital lá e você faz a assinatura lá. Agora, se você vai trabalhar no hospital, você não pode instalar na máquina, porque normalmente é um computador que vários médicos usam. Então é arriscado, né? É arriscado você ter um certificado digital instalado lá. Então nós somos uma autoridade de registro da SafeWeb e nós disponibilizamos um certificado em nuvem que ele é autorizado por um aplicativo, que você instala um aplicativo no seu celular e você habilita a utilização naquele computador no hospital. Então ele é feito voltado para esse tipo de utilização, tá? Então, se um dia você precisar, aqui em Londrina, está começando a ser implantado no Hospital Zona Norte e no Sul, acho que não tem ainda muitos lugares, mas isso aí tem em grandes centros, né, Curitiba, São Paulo, já é muito comum, e a tendência também é vir para a nossa região esse tipo de prontuário eletrônico. Então é importante, e a gente também tem esse serviço. Para fazer o cadastro com a empresa, nós deixamos aí para vocês uma lista de documentos, tem um cartão com o site da empresa, é 100% online, tá? Acessando lá o site da Vive, na opção cadastro médico, você vai preencher uma ficha, vai colocar os seus dados de recebimento e vai depois preencher um contrato e é tudo 100% online, você já pode começar a trabalhar pela empresa, tá? Acessando o site, aí tem o endereço certinho, tem a lista de documentações, você já pode acessar e fazer o trabalho. Outra coisa, pelo nosso site, tem uma opção lá, se vocês já quiserem, vocês podem acessar nossos grupos de plantonistas, tá? Se vocês já quiserem entrar nos grupos para ficar de olho, estar por dentro de valores de mercado de plantões, valores de PSF, oportunidades de trabalho, ter o conhecimento de como que funciona tudo isso, está ali observando, vocês podem entrar pelo site e acessar os grupos de plantões de acordo com a região. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, quem que não é de Londrina? Meu Deus do céu, a maioria não é de Londrina. Vocês, gostaria que vocês falassem de qual região vocês são? Maringá? São José do Rio Preto. Tem vários contratos lá próximo da sua cidade. Cadê o Matheus, coordenador da região de São Paulo. Quem mais que é de fora? Pois não? São Paulo. Não entendi. Perto de Campinas. Perto de Campinas. Tem contrato em Boituva. Boituva é longe, Boituva é perto de Sorocaba. Campinas é mais região da capital, mas ali, negócio de cabeça eu não vou lembrar. A gente tem quase todas as regiões. Você? São Paulo, capital? Vai voltar para São Paulo ou vai voltar? Quem mais é de fora? São Carlos. São Carlos, São Paulo. Limeira, São Paulo. São Paulo é a região que tem mais faculdade de medicina. Quem mais, gente? De fora. Muita gente de São Paulo. Você? Como? Não entendi. São José do Rio Preto. Primeira vez que eu vim na minha região, né? A dica que eu dou para vocês é bastante gente da região dele lá, da região do Matheus. Que eu digo para vocês, uma coisa que a gente pode orientar também, muito assim, aqui tem o valor de mercado dessas regiões do interior de São Paulo e aqui de Londrina são parecidos com o que aqui. A diferença é que a disponibilidade de médicos na região de São Paulo, mesmo no interior, é bem maior do que tem aqui. Então, aqui, na média, você vai ganhar um pouco mais, trabalhando aqui na região de Londrina. O lugar mais saturado de médico que existe no Brasil, que eu conheço, é Maringá. Maringá é saturado, forma 400 médicos por mês, por ano, desculpa. Por ano. Então, nós temos, por exemplo, se vocês perguntarem, a região de Cascavel, região de Foz do Iguaçu, Santa Catarina, são as regiões onde pagam melhor e são menos saturados de médicos. São Paulo tem muito médico. E São Paulo tem faculdades no interior, tem muita disponibilidade de médico. Lá, quando a gente fecha lá uma licitação, fica assim, horas disponível, a gente já fecha. Fecha rapidinho os contratos. Aqui na região do interior do Paraná é mais difícil. Então, aqui na nossa região é mais fácil conseguir trabalho. Aqui são os nossos grupos que eu estava falando para vocês. Lá vocês podem acessar. Então tem os grupos de São Paulo. Quero ficar de olho lá na minha região de São Paulo, se tem alguma disponibilidade. Você pode acessar lá os nossos grupos, que a gente vai estar divulgando sempre lá. De Santa Catarina tem alguém aqui? Não.
Região de Cascavel. Se você é de qual cidade? Cascavel, você também? Foz? Nós temos, o que nós temos lá perto? O Adriano é o coordenador daquela região. Nós temos UPA de Cascavel, UPA de Toledo, Medianeira, o que mais que nós temos perto de Cascavel? Catanduvas. Nós temos muitos... A região de Cascavel, a gente tem uma participação muito boa. A gente conseguiu pegar uma região lá que estava muito tempo sem médico, a gente ajudou muitas cidades que estavam muito tempo sem médico lá. Aqui, ó, só para efeito de ilustração, na data de hoje, porque isso aqui muda toda hora. Pode até ser que já tenha fechado. Abelardo já foi. Abelardo já foi, né? Porque esse aqui, assim, entra e fecha todo dia, tá? Então, esse aqui é o que eu tenho hoje aberto. Só para vocês terem ideia de valores. Andirá, um PSF 20 horas semanais. Faxinal, BS 20 horas também. E Caraínha, fica perto de onde essa cidade mesmo, Renato? Fica quase na divisa de Mato Grosso. Quase na divisa, perto de Nova Londrina, aqueles lados lá, né? Flor da Serra do Sul, valor bom, 17. Aberlado já fechou 18 mil por mês. Itapirapuã Paulista, que no... Você pega mais perto de Curitiba do que São Paulo, 160 quilômetros de Curitiba essa cidade. Fica ali, perto do litoral. Tem lá. Iara, São Paulo. Esse aqui vai fechar rapidinho, né? É uma região muito boa. Esse aí fecha rapidinho. Pode ver que quanto mais afastado dos grandes centros, o valor é maior. Tá? Em Londrina, por exemplo, o pessoal paga 11 mil no PSF. Entendeu? Quando tem bruto. Agora eu vou tratar um pouquinho da contabilidade, né? Então nós temos aqui na Vive uma contabilidade especializada para médicos. Então, nossa contabilidade ela não é aberta para o público em geral, como a maioria das contabilidades que existem. Uma comparação que eu sempre faço: se chegar uma criança numa UPA para ser atendida, quem que vai atender melhor ela? Um clínico geral ou um pediatra? Pediatra, certo? Então, assim, nós só atendemos médicos, só empresas do setor de saúde. Qual que é a vantagem disso? Porque, assim, a legislação tributária brasileira ela é muito complexa. Ela está sempre atualizando e nós temos que sempre estar atento para oferecer para os nossos clientes a melhor gestão tributária, para aproveitar todas as oportunidades de se economizar com impostos. Tá? Então, nós temos uma equipe, e nós temos hoje aproximadamente 60 clientes. A gente começou com esse projeto não faz muito tempo. Então, o nosso foco é somente atender médicos, para criar esse combo, essa conveniência de serviço, né? Então, nós estudamos muito as opções de gestão tributária para esse tipo de empresa e nós conseguimos oferecer uma boa gestão tributária. Hoje, a maioria dos médicos, quem fatura ali na faixa de 20 até 25 mil, a gente tem utilizado a opção do Simples Nacional com fator R, né? Pode passar, daí a gente vai estudar mais. Antes de aprofundar mais sobre a questão da abertura de empresa, eu queria falar para vocês sobre os métodos de contratação. Que vocês podem se perguntar, acho que aqui é um campo que tem muita dúvida, mas pode ir anotando que já nós vamos abrir para tirar as dúvidas, tá? Então é o seguinte, mas obrigatoriamente eu tenho que ter empresa para trabalhar com médico? Não, tá? Não é obrigado. Eu vou dizer para vocês de quais as formas de contratação. Primeiro, concurso público. Você não precisa de empresa. Se você prestar uma prova e passar num concurso público, você não vai precisar de empresa. Você vai ser registrado e vai ter todos os benefícios de CLT. O problema é o seguinte, quase 40% de imposto. Tá? Hoje em dia, dentro do mercado de trabalho, nas empresas privadas, qualquer trabalhador no nível de gestão que ganha acima de R$6 mil, é inviável o contrato CLT. Porque acho que a tabela, Henrique, é 4.700 por mês? A tabela de imposto de renda, a remuneração acima de R$4.700 por mês, você tem que pagar 27,5 de imposto de renda. Completamente inviável, entendeu? É muito imposto. Vou mostrar para você que pessoa jurídica, a gente tem conseguido atender muitos clientes na faixa de 10% de imposto. Tá? Então, assim, é totalmente inviável. Então, você vai lá, passou no concurso, você vai, 16 mil, mas você vai receber 11 líquido. Entendeu? Então, assim, os
concursos não têm vingado por essa questão. Tá? São poucos os lugares que conseguem prosperar os concursos públicos, porque é inviável em termos de tributação. Tá? Outra coisa que vão oferecer para você muito é a questão de cooperativas de serviços. Tá? Cooperativa de serviço, até 2013, eu pesquisei muito sobre esse assunto nos últimos dias, cooperativa de serviços era viável, mas começou a ser muito utilizado para economizar, para sair do CLT, e daí houve uma mudança de regra. Então hoje, se você se associar numa cooperativa para você fazer a retirada, acima de R$ 4.700 é 27% de imposto de renda, mais 11% de INSS. Então já aproxima de 40%, também é inviável. Tá? Existe empresa, eu estou dizendo para vocês as formas legais, tá? As formas dentro da lei, certo? Estou dizendo para você, tem gente que faz cooperativa, mas não retém os impostos. Uma hora, ninguém consegue trabalhar de forma errada e perpetuar muito tempo no mercado. Então, estou falando das formas legais. Outra forma que algumas empresas atuam vão oferecer para você pagamento sem nota, incluindo vocês no corpo societário da empresa, para vocês receberem por retirada de lucro. Calma lá, eu sei que vocês podem ter... Se eu estiver falando grego, mas depois vocês vão me perguntar. Vou explicar para vocês. Funciona assim. O rapaz tem uma empresa igual a nossa, de gestão de serviço médico, ele vai dar uma procuração para você assinar. Tá? Você sabe o que é a procuração? Vou dar uma procuração para você assinar, dando poderes para essa pessoa responder por vocês. Eles vão incluir você no corpo societário da empresa e você vai fazer parte. Você vai ser sócio da empresa, mas você não vai fazer parte da gestão da empresa. Você não conhece a gestão. Não sabe com quem que ela está contratando, se ela está fazendo coisa certa, coisa errada, enfim. Hoje você trabalhando certinho, está sujeito a ser processado. E existe o artigo 216 do Código Civil Brasileiro, diz o seguinte: todos os sócios respondem solidariamente pela dívida da empresa. Tá? Então, se você tiver a participação lá de 1% ou 0,1% da empresa, e essa empresa for receber um processo e vier uma execução, você pode ter, se você tiver um bem no seu nome, pode ser bloqueado e você nem sabe o que aconteceu. Se você tem um carro no seu nome, se você tem uma casa, um apartamento no seu nome, pode bloquear por uma dívida de uma empresa que você não faz parte da gestão. Então, isso é muito arriscado, a gente não aconselha. Tem muita gente que trabalha dessa forma, nós não trabalhamos. A outra forma, que é a forma mais utilizada, no qual a gente trabalha, e eu considero a mais vantajosa em termos de tributação e mais segura em termos jurídicos, é o contrato por PJ. De que forma? Nós somos uma empresa, e hoje isso é legal. A terceirização, até a quarteirização, isso foi legalizado no Brasil. Isso não existe nenhuma regra que impede a gente trabalhar dessa forma. Então funciona assim: eu participo da licitação, contrato com o município e depois contrato a sua empresa para prestar parte do serviço. Basicamente é isso. Tá? Daí funciona assim: eu vou fazer o fechamento, eu vou fazer uma nota da prestação de serviço para o município e depois você emite uma nota para mim e eu te faço a prestação de serviço. E você vai recolher os impostos sobre essa nota que você emitir. Quais são os impostos? Então, eu vou te falar, existem vários modelos de tributação. Eu acho que... Pode passar, por favor. Não, volta lá, desculpa. Tem algumas coisas aqui que eu vou precisar tratar. Deixa aqui por enquanto. Mais para frente eu vou aprofundar. Eu vou falar resumidamente, que eu não quero utilizar muitos termos técnicos, mas a gente vai estar à disposição de vocês, contadores e um pessoal que vai poder, no detalhe, esclarecer todas as suas dúvidas e depois a gente pode, no momento de tirar as dúvidas, a gente pode tratar mais sobre isso. Hoje, a gente tem sugerido a opção do Simples Nacional com o fator R. Tá? O que é o fator R? É você fazer o prolabore de 28% do que você fatura. Tá? Então, vamos supor, se você faturou R$10.000, você tem que declarar de prolabore R$ 2.800. Para quem não sabe, prolabore é o salário do proprietário da empresa. Então, o funcionário, ele recebe o salário, tem o lerite, né? O sócio, o dono da empresa, ele recebe um prolabore. Tá? Sobre esse prolabore que você vai recolher, você vai pagar
o INSS. É 11%, Henrique? 11%, né, sobre o Prolabore, né? Quando você paga esse INSS, você já está regular perante o INSS, perante a Seguridade Social. O que significa isso? Se você ficar doente, você pode requerer auxílio-doença. Você vai contar tempo para sua aposentadoria. Você fica regular perante o INSS. Se você fizer uma retirada de lucro, por exemplo, e não recolher a guia do INSS, você fica irregular, você não tem direito, você não conta tempo para você ter que recolher. Se você não recolher a parte, você não tem os benefícios da Seguridade Social. Fazendo a retirada do Prolabore, pagando esse imposto, sim. Daí, utilizando esse método, no faturamento na faixa ali de até R$20 mil, você vai pagar 6% de imposto. Tá? Então, considerando 6% de imposto, mais os impostos sobre o Prolabore, no total fica na média de 10%. É o método mais utilizado atualmente, é o que a gente tem que trabalhar. Nem todas as contabilidades utilizam esse método. Por quê? Porque é mais trabalhoso. Né? Vamos supor, hoje, como é que funciona a contabilidade? Você vai lá numa contabilidade, como existe muitas contabilidades aqui em Londrina, são contabilidades, não estou falando mal de contas contabilidades, mas são contabilidades gerais. O que é? O contador, que é o responsável técnico, ele sempre é bom, mas quem vai fazer, na prática, costuma ser um auxiliar. Esse auxiliar ele vai atender uma gama grande de empresas dos mais diversos tipos. Né? Então, se ele pegar a sua empresa no Simples Nacional e não fizer o fator E, você vai pagar 15% de imposto. Mas é muito simples a gestão. Então, o que eu vou orientar vocês a não olhem a contabilidade pelo valor da mensalidade. Hoje, existe contador aí por R$ 99. Tá? Só que, às vezes, o barato sai caro. Por experiência, a gente sabe que os médicos, logo no primeiro mês de trabalho, têm potencial de faturar até R$30 mil no primeiro mês de trabalho. Então, o que vai pesar para vocês não é a mensalidade da contabilidade. O que vai pesar para vocês é a gestão tributária das vossas empresas. Vocês estão entendendo? Então, é muito mais importante você ter uma gestão, um acompanhamento e uma gestão tributária eficaz do que você pagar uma mensalidade barata. Porque às vezes você economiza R$200 na mensalidade barata, mas está pagando ali R$4, R$5 mil a mais de impostos. Você entendeu? Como eu vejo muito. A gente está fazendo um trabalho, os médicos, por exemplo, a gente fez um trabalho, adquiriu um contrato muito grande em Dourados, e lá no Mato Grosso a prestação de serviço é muito, muito ruim. Então a gente está abordando os médicos para oferecer serviços de contabilidade para eles. Então a gente está vendo médico assim que paga R$700, R$800 de contabilidade e no lucro presumido pagando 16% de imposto. Muito, muito. O cara paga 16% de imposto com R$900 de mensalidade de contabilidade. Então o cara faz um serviço ruim e cobra caro. Aqui eu vou cobrar 389 e ele vai pagar ali, com faturamento maior, vai dar em torno de 13%. Mas se ficar abaixo ali de 25 mil, 10% de imposto. Entendeu? Aí você faz a conta. Se o cara faturar 40 mil por mês, quanto que ele vai perder de dinheiro? Você entendeu? Então, fiquem atentos a isso. O mais importante é a gestão tributária da empresa. É onde você ganha ou perde muito dinheiro. As vantagens, né? Outra vantagem de você ter PJ é o seguinte. Você emitindo nota e tendo ali, separado ali a gestão da sua empresa, você vai ter uma facilidade, você vai separar ali a gestão financeira tua e você vai ter facilidade na hora de tomar um crédito. Tá? Você começou a trabalhar, abriu sua empresa, começou a faturar alguns meses depois que você começou, nós já temos ali um histórico de faturamento da tua empresa, o contador pode te dar ali um demonstrativo de resultado, uma declaração de faturamento, e você pode utilizar esse documento para tirar crédito. Quero financiar um carro, quero financiar um apartamento. No PJ, estando ali, e depois de um ano, a sua empresa vai gerar um demonstrativo de resultado, vai gerar um balanço patrimonial, e aquilo vai ser um comprovante de rendimento teu que vai servir para você te tomar qualquer tipo de crédito. Entendeu? Então você vai estar formalizando a tua renda e isso vai te causar vários benefícios na sua vida. Tá? Essa é mais uma vantagem. Enfim, as outras a gente já tratou, pode passar. As nossas vantagens aqui, então, assim, as vantagens. Agora eu vou falar mais sobre os nossos serviços de contabilidade, tá? Vou falar rapidinho porque eu quero tratar do interesse de vocês, não quero só vender, eu quero tratar de tirar as dúvidas de vocês.
A gente faz aqui, a gente propõe para as turmas de recém-formado uma condição, considerando a etapa de vida de vocês, que é o seguinte, que eu acho que é um benefício para vocês e um benefício para nós também. Então, a gente oferece abertura de empresa gratuita. Tá? Então, o que a gente disponibiliza? Caso vocês queiram já dar entrada na empresa de vocês, nós fazemos a abertura gratuita. A única despesa que vocês vão ter é um certificado digital que custa R$120 e a taxa da junta comercial. Em Londrina está quanto, Gabriel? 109. Tá? Se for Londrina, 109, outros municípios pode variar um pouco o valor. Essa é a despesa que só tem, a certificado digital e a taxa. A mão de obra de abertura, que normalmente tem contador que cobra um salário, tem contador que cobra meio salário, nós não cobramos a mão de obra de abertura. O que a gente propõe para as turmas de médicos recém-formados? Nós fazemos a abertura sem custo de mão de obra, você vai pagar só a taxa da junta comercial, que é aproximadamente 109, e R$120 do certificado digital. Nós fazemos a abertura e vamos cobrar mensalidade, no caso de vocês, da turma de vocês, se vocês quiserem dar entrada amanhã, por exemplo. Eu abro a empresa de vocês, normalmente leva 20, 30 dias para a empresa ficar aberta. A empresa fica inativa, eu não te cobro mensalidade. Lá em janeiro, quando você começar a emitir nota e tiver o primeiro recebimento, você paga a primeira mensalidade. Você entendeu? Qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem disso? Primeiro, você vai antecipar uma coisa que você precisaria fazer, que normalmente os médicos fazem no final do ano. No final do ano, você vai estar assim, muito atarefado com as questões da formatura, com as questões de fechamento ali do curso, das provas, da solução de todas as pendências, e você vai ter um monte de coisa para resolver. Aí você já tem resolvido a questão da empresa. Qual que é a importância de você ter a empresa aberta a partir do primeiro dia que você estiver apto a trabalhar? Assim, quando vocês... a maioria dos médicos que começam a trabalhar, normalmente ele não tem no primeiro mês a agenda fechada. Até porque a maioria deles não sabe a data exata que vai pegar o CRM, depende da liberação do CRM, que você protocola, não tem o dia exato que vai ficar pronto, tem só o prazo ali. Então, fica inseguro de reservar os plantões. Aí, quando você pegou o CRM, você vai estar apto, você vai estar com a agenda livre. E é muito comum esses médicos fazerem cobertura e receber plantão à vista. Entendeu? Para você receber à vista, você precisa dar nota. Aí é importante que você tenha a empresa aberta. Entendeu? Então, desde o primeiro dia de trabalho, é importante que você tenha a empresa aberta. Então, o que nós estamos oferecendo para você é abertura gratuita, sem cobrança de mensalidade. Vou te cobrar a mensalidade a partir lá do primeiro recebimento que você recebeu. Comecei a trabalhar em janeiro. Recebi em fevereiro. Vou te cobrar a primeira mensalidade só depois que você receber pelo serviço. Você entendeu? Então, a gente dá essa opção, porque a gente conhece muito a realidade de vocês. Então, vocês ganham tempo. Eu sei que tem muita gente de fora aqui, que, né, assim, outra coisa. Se você quiser abrir a contabilidade conosco, mas não vai trabalhar por intermédio da VIV, não tem problema. Você só tem a contabilidade e aproveita esses benefícios que a gente está dando. Outra coisa, mas eu não sou de Londrina, a gente tem contrato, pelo menos todas as regiões que foram abordadas aqui, nós temos contratos. E mesmo se você não trabalhar pela VIV, não tem problema. São serviços separados. A gente fez isso, né, para os médicos, mas aqueles que quiserem fazer só a contabilidade, não tem problema. Já pode fazer só a contabilidade. Há outras vantagens. A gente tem algumas contabilidades que cobram 13º, nós não cobramos 13º. Especialização, oferecemos um serviço personalizado, nós não temos uma quantidade muito grande de clientes, então a gente vai ter uma pessoa sempre para atender. Uma pessoa, por enquanto, hoje você precisa emitir uma nota, você faz isso via WhatsApp, mas futuramente você pode solicitar via aplicativo também, nós vamos disponibilizar isso. Contato direto com o contador, emitimos as notas, nós oferecemos indicadores, sempre, como nós somos especializados, a gente sempre vai estar atualizado para oferecer melhor gestão tributária, porque a gente só faz serviço de saúde. Isso aí. Está avançando no tempo, né? Pode seguir.
não precisa falar dos outros. Aqui é um exemplo, tá, do que eu tinha falado do Simples Nacional, que a gente utiliza, que é o Simples Nacional com Fator R. Fator R é a folha de pagamento, ou seja, o prolabore do sócio. A base de cálculo é 28% do seu faturamento. Então, se o faturamento é 10 mil, 2 mil Fator R. Pode passar. Os benefícios, eu já tratei desses benefícios, né? Recolhimento de imposto de renda, o valor. Tem um percentual que é retido de imposto de renda. Quanto que retém, Gabriel, de imposto de renda no Fator R? Depende do faturamento. Tá, não, prolabore de... Vamos supor que seja 10 mil, 2.800 de prolabore, quantos por cento de imposto de renda? O máximo é 27, Se for de 2.800, aí tem que ver a grade. Mas se for 2.800, por exemplo, é menos, né? Pode passar, então. Aqui tem uma comparação que fica fácil da gente enxergar. Então aqui, ó, do lado direito, Simples Nacional sem Fator R. E do lado esquerdo, com Fator R. Então, as duas empresas faturaram 15 mil, tá? Então, de 15 mil, 28%, vou explicar aqui rapidinho, que acho que aqui fica fácil de vocês entenderem a diferença. Você vai ter que ter um prolabore de 4.200. Sobre esse prolabore, vai descontar, dali dá 11%, R$ 462 de INSS e R$ 205 de imposto de renda. Esse imposto de renda retém na fonte. Porém, lá no final do ano, quando você for fazer a declaração do imposto de renda, se você tiver as despesas dedutíveis, você pode restituir esse imposto de renda. Despesas com educação, com saúde, todas aquelas passíveis, você pode recuperar esse imposto de renda. O Simples Nacional, que é a DAS, que está incluso todos os impostos da pessoa jurídica, R$ 900, e você vai receber, dos 15 mil que você recebeu bruto, você vai receber líquido 13.432. Sem o Fator R, você desconta ali 15% direto. Então, 15% sobre os 15 mil, você vai receber líquido 12.675. Então, essa conta aqui é um exemplo de que o método que a gente utiliza tem sido mais vantajoso. A maioria das contabilidades optam por essa opção aqui, sem o Fator R. Por quê? Porque é fácil, que não dá trabalho para o contador. Com o Fator R, ele vai ter que estar todo mês conversando com vocês, fazendo a previsão de faturamento, fazendo o ajuste do percentual ali do seu prolabore. Então tem que ser feito um acompanhamento mais próximo. É por isso que normalmente quem oferece essa opção é uma contabilidade mais especializada, tá? Isso aqui são os planos de contabilidade. No caso aqui, para quem for disponibilizar 100% da mão de obra, vocês vão faturar mais de 20 mil, tá? Então, a maioria dos médicos optam pelaquela opção do avançado. Essa opção básica, a gente disponibiliza principalmente com aqueles médicos que estão no período da residência, que vão faturar menos de 20 mil. Então você pode, porque assim, a maioria dos médicos que estão na residência, eles fazem alguns plantões. Plantões de apoio, plantões de final de semana, plantão noturno. Então, numa quantidade menor, então a gente faz um valor de mensalidade menor para um faturamento menor, que é justamente o pessoal do período de residência. Certificado digital, a gente emite também, eu não vou aprofundar muito nisso, tá? Depois a gente pode passar. Essa aqui são as utilizações do certificado digital, junto comercial, Detran, o SPED, né? Depois tem uma tabela de preço, pode passar. É isso aí, gente. Finalizou. Depois eu vou pedir para vocês, seguir a gente no Instagram, no Grupo Aviv, a gente está sempre... a gente vai disponibilizar alguns vídeos aqui dessa apresentação que a gente fez. Se vocês quiserem recordar algum assunto que foi falado aqui, vai estar postado lá. E a gente está toda semana postando conteúdo sobre serviços médicos, sobre a área de vocês, conteúdo relevante, informação importante. Então, vou pedir para vocês seguirem a gente lá. Beleza? Quero chamar o pessoal aqui na frente, eu quero apresentar a equipe, daí já vou liberar para a gente poder responder as dúvidas, né? Vem, Flávio. Cadê o pessoal do financeiro? Só para que vocês possam conhecer a nossa estrutura. Aqui está vou dizer que está 20% da nossa equipe aqui. A gente tem
aproximadamente 26 colaboradores, tá? Dentro da nossa estrutura. Só para vocês terem atento... A Luana está ali em cima? Sabe? Matheus, para quem é de Londrina, ele que cuida das escalas de Londrina. O Adriano cuida das escalas da região de Cascavel, Foz do Iguaçu, Santa Catarina e agora Rio Grande do Sul. O outro Matheus Siqueiroli, cuida da região de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Desculpa, eu falei Mato Grosso do Sul. É Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Matheus é São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Renato é região 44 de Maringá, região 42, ali perto de Ponta Grossa, e Curitiba. Tá? O Henrique é o nosso contador, responsável técnico, tá, pela contabilidade. O Rafael, ele é contas a receber. Flávio é auxiliar de contabilidade. O Pedro é responsável de marketing, tá? Ele que entrou em contato, que organiza os eventos, entrou em contato com o João. Gabriel é nosso contador também. Tá? Débora é agente de registro, que emite o certificado digital. E a Graziele é que paga os Ela é contas a pagar. Ela que faz os pagamentos. Essa aqui é a parte da nossa equipe que está à disposição para atender todos vocês. Beleza? Obrigado, gente. Agora, queria saber se foi legal para vocês, se a gente forneceu informações que vocês consideram relevantes, e ficaria feliz em poder tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Se a gente fecha com a Vivo, por exemplo, a gente só pode, tem uma restrição de dar plantões por fora ou com outra empresa, a gente um contrato. Não, funciona assim. Nós temos dois tipos de contrato. O contrato de plantões, esse é um contrato que você fica responsável somente pelos plantões que você assumiu e não tem exclusividade. Tá? Na verdade, nenhum dos nossos contratos tem exclusividade. No caso do Cismepar, o último credenciamento que saiu há poucos meses, ele restringe que você trabalhe somente por 2 empresas, no máximo por 2 empresas. Tá? Mas essa é uma regra do Cismepar, não a regra da Aviv. Tá? Todos os outros contratos que a gente atende não tem exclusividade. No caso, o outro modelo de contrato que nós temos é um contrato de serviço fixo. Normalmente para UBS. Vou assumir uma UBS segunda a sexta determinada cidade. Então, nesse tipo de contrato, a gente coloca a carga horária, o local determinado, o prazo do contrato e o valor combinado. Tá? Então, esse é um contrato fixo. Então, dentro daquele horário que está previsto no contrato, você não pode trabalhar em outro lugar. Né? Então, mas nada te impede de fazer plantões para outras empresas, plantões noturnos, fora do horário que está contratado. Quem mais que tirar? Pois não. Não tem restrição nenhuma. A contabilidade, quem preferir fazer a contabilidade conosco, tem os benefícios que a gente listou aqui. Mas se tem o contador da confiança, não muda nada. Pode trabalhar fazendo os plantões e aí a única diferença é que daí na hora de solicitar nota, o pessoal do nosso financeiro vai te passar os tratos dos plantões e você vai ter que solicitar nota para o seu contador. Só isso. Mas não tem restrição nenhuma para ter contabilidade fora. Registro, não entendi. O registro para entrar na lista de possíveis candidatos aos plantões da Aviv, né? Certo. O cadastro é gratuito. Isso. Aí, no caso, o repasse que vocês fariam nesse contrato, que seria de Cismepar, já teria embutido aqui a taxa que a gente estaria, em tese, pagando para participar disso. Sim. Você está falando do custo do nosso serviço. Tá. Funciona assim. Não é segredo para ninguém. Nós cobramos uma taxa de administração de 10%, em média. Tá? Então, funciona assim. Nós lidamos sempre com o valor bruto. Tem muito médico que fala assim, mas esse valor é bruto ou é líquido? Então, o valor que nossos coordenadores disponibilizam lá é o valor que você vai receber. Tá? Porque assim, tem muita empresa... Não tem como a gente passar o valor líquido. Que o valor líquido vai depender da modalidade de tributação da sua empresa, do município onde a sua empresa está sediada, porque pode haver uma diferença do percentual de ISS,
Então não tem como eu falar exato o valor líquido. Então a gente sempre divulga o valor bruto. E esse valor que a gente divulga, a gente já está descontado da nossa taxa de administração. Tá? Dentro do Sismepar, dentro aqui da nossa região, as empresas trabalham sempre com o mesmo valor. E o nosso valor é igual que as outras empresas pagam. Tá? A nossa vantagem, a vantagem que eu digo, que nós, é questão de organização. Nós temos adquirimos essa reputação de ser a empresa que paga primeiro, mais organizada. Você entendeu? Então é isso. Mas a taxa de administração nossa é igual das outras empresas que entregam na região. Não é redução pagar. Então, o valor, é isso que eu falei. O valor que a gente divulga é o valor que a gente vai pagar para você, já descontado da taxa. Isso. Tá? Acho que respondeu, né? Mas quem mais, gente? Pode perguntar à vontade. A gente está à disposição para atender vocês aqui. Sim. Das notas e tudo mais. Sim. Sim, se você, por exemplo, se você trabalha conosco e também trabalha por outras empresas, não tem problema nenhum. Você vai precisar emitir a nota, vai ter uma pessoa para te atender, você vai solicitar e nós vamos fornecer a nota e vamos fazer o atendimento normal de contabilidade. É melhor por causa da descrição dos dias, dos plantões, é mais... A gente, como os nossos contadores, eles só atendem médicos, eles já sabem exatamente como tem que ser a nota. Porque a nota de serviços médicos, ela tem algumas características. Ela tem que constar os dias dos plantões que você realizou, tem que constar a data, o local que você trabalhou, isso tudo tem que estar especificado no corpo da nota. Então, a vantagem é que o nosso contador está habituado a fazer isso a todo momento. Então, você não vai precisar, porque a gente tem que solicitar no dia a dia aqui, a gente tem que solicitar substituição de nota a todo momento. Manda errado. Manda, porque a nota fiscal, quando a gente recebe a nota, ela é como se fosse um recibo da prestação de serviço. Então tem que constar todos os dados ali dos plantões do serviço que você realizava, né? Então nossos contadores já são treinados, né? E vão poder atender bem vocês também para outras empresas ou para outros serviços que vocês prestarem. Tá? Inclusive, vamos supor, tenho contabilidade com a Vive e quero contratar direto com o município, quero participar de uma licitação. Nós temos também, porque assim, uma coisa que o pessoal, vejo que os médicos ou os outros clientes também confundem muito, é contador e analista de licitação. Porque o contador ele não é uma pessoa que tem conhecimento para participação de licitações. São áreas diferentes. Então, por exemplo, você tem a contabilidade que a Vive e eu quero cadastrar direto com o município ali de licitação. Eu tenho dentro da nossa equipe, ela não está aqui hoje porque ela tem bastante licitação, amanhã ela está sobrecarregada, não pôde participar, mas eu tenho uma pessoa treinada, que foi pregoeira de Arapongas, por exemplo, com um conhecimento muito aprofundado nisso, para preparar a documentação de qualquer empresa para licitação. Entendeu? Porque assim, o contador, ele não tem obrigação de fazer serviço de licitação. Porque contrato com órgão público é licitação. Tá? E tem N tipos de formatos de licitações. Então, dentro da Vive, nós temos a pessoa. Se você tem a contabilidade com a Vive e quer fazer o contrato, tem um custo desse serviço, mas você vai estar sendo atendido por uma pessoa especializada. Se você souber tanto de licitação que eu já ganhei, porque a pessoa deu para um contador preparar e o contador preparou errado, vocês não têm noção. Assim, são áreas diferentes. Contabilidade é uma coisa, licitação é outro departamento. O que mais, gente? Uma questão que a abertura do CNPJ agora seria viável, né? Que você deixaria ativo. Isso. A mensalidade por vocês ficaria para o começo do ano. Mas eu quero saber em relação à mensalidade ou os gastos para manutenção de um CNPJ ativo. Tem esses gastos, esses custos? Não, nós vamos ativar o CNPJ somente quando estiver próximo do seu trabalho. A gente vai antecipar tudo e isso não vai gerar despesa para vocês. Para não descontar nada. Não. A gente faz todo o contrato. Você vai ter que... Vamos supor, eu deixei até já tratando sobre isso, eu deixei com vocês aí dentro da pasta, tem um modelo de formato. Se alguém quiser sair daqui contratado, a gente pode, tem o Gabriel, o Pedro lá, levanta a mão, Pedro. O Pedro, o Gabriel, levanta a mão, por favor. Eles podem a gente, terminando aqui, vai ter um coffee ali. Quem quiser mais informação pode falar comigo ou com o pessoal da contabilidade.
vocês podem basta preencher aí com os dados de vocês o contrato, vocês podem sair daqui com a contabilidade contratada. Depois basta, dentro da pasta também tem uma lista dos documentos que precisam para abrir a empresa, tá? Vocês podem sair daqui com a abertura com a empresa já engatilhada. Basta enviar esses documentos para o contador, ele vai dar entrada, a abertura depende do município, em média 30 dias, mas tem locais que demoram mais, porque depende muito da prefeitura. O processo federal é rápido, o processo de abertura federal é rápido. Onde trava é na liberação do alvará, que depende daí da característica do município onde você vai abrir a sua empresa. Estou vendo aqui que a gente tem pessoas de diversas cidades. Então, tem locais, por exemplo, que a gente leva 60, 70 dias para conseguir abrir a empresa. Então, por isso que é importante dar entrada nisso, que se tiver algum precalço, a gente fazer. Então, a gente abre de forma, deixa a empresa inativa, de forma que ela não gere despesas, tá? Quando estiver ali perto, a gente vai fazer um acompanhamento, estiver próximo de você começar a trabalhar, a gente ativa ela de maneira de gerar o custo somente depois que você começar a receber pelo serviço. Esse modelo, a gente tem experiência com isso. Tenho clientes do pessoal da PUC que se formou agora em julho, a gente fez esse formato, então essa opção a gente achou, a gente teve uma boa, foi muito bem aceita pelos nossos clientes, né, que a gente sabe, né, da realidade do pessoal que está entrando no mercado de trabalho, então a gente está estendendo esse benefício para vocês, entendeu? Não tem diferença. Você pode prestar serviço em qualquer local, depende da outra. A única ressalva que eu faço é que se você for fazer contrato direto com o município, se você for trabalhar por intermédio de uma empresa pela Vive ou por uma outra empresa parecida com a nossa, não vai ter problema nenhum. Agora, se você for fazer um contrato direto com o município, vai exigir o CRM do estado onde você vai estar prestando. E você não consegue registrar a sua pessoa jurídica se o endereço dela não for no estado onde você está prestando serviço. O CRM não faz o registro de pessoa jurídica se a sede da empresa for em outro estado. Só faz se a sede for naquele estado. Essa é a única ressalva que eu faço. Mas se for trabalhar por intermédio de empresa igual a nossa, não tem problema nenhum. Se for contrato de plantão, não tem exclusividade. O contrato de plantão funciona assim: você tem um compromisso somente o contrato lá. Depois a gente pode enviar para vocês minutas de contratos para vocês analisarem, mas basicamente funciona assim: você é responsável por realizar os plantões assumidos via aplicativo de mensagem. Então, você é obrigado a fazer aqueles plantões que você pegou. Se você assumir por outra empresa outros plantões em outros horários, não tem problema nenhum. Não, a minha dúvida é se eu consigo, dentro do grupo, ter acesso a algumas regiões. Tem. Basta você entrando no nosso site lá, você pode entrar em mais de um grupo. Você pode entrar no quantos grupos você quiser. Pode ser, quero ficar de olho em Maringá, você vai entrar lá. Quero ficar de olho em São Paulo. O CRM. Não, funciona. Aí é a regra do conselho do CRM. Então, vou te explicar. Aqui, por exemplo, no consórcio, depende do edital do município onde você vai trabalhar. Tá? Mas eu vou te falar a regra de grosso modo. Por exemplo, aqui no Sismepar, não aceita, por exemplo, autorização. Então, exemplo, você pode ter CRM registrado em 2 estados. Você pode ter o principal e o secundário, que é o número de CRM, tá? Então, com esses 2 números, você pode trabalhar em qualquer lugar. Tem que ter o CRM. Para fazer o teu registro de pessoa física, você não precisa ter empresa, né? Você precisa ser só o diploma. Você pode requerer. Primeiro, funciona assim: primeiro você faz a inscrição principal. A inscrição secundária você pode fazer só depois que chegar a tua carteira física. Aí depois que chegou a sua carteira física, você pode fazer a inscrição secundária. Pode ter até 2. Você pode ter também uma autorização provisória, que é trabalhar
autorizado pelo CRM daquele estado até 90 dias. Tá? Se for um período mais longo, você tem que cancelar algum dos 2 registros que você tiver e fazer o registro naquele estado. Né? Por exemplo, o Sismepar aqui não aceita autorização provisória. Então, obrigatoriamente, você tem que ter o registro aqui. Se você for de outro estado e tiver o CRM em São Paulo, por exemplo, e tiver autorização provisória para trabalhar no Paraná, o Sismepar não aceita. Ele exige o registro definitivo. Mas entrando em cada grupo, cada coordenador depois conhece, conforme o interesse. Também. Por exemplo, se eu, por exemplo, tenho um CRM em São Paulo, eu queria ter o CNPJ de São Paulo. Não. Só se for isso aí, é para o registro de pessoa jurídica. Se eu abrir um CRM por pessoa jurídica. Isso. Para pessoa física, você não precisa ter uma empresa lá. Mas se eu quiser abrir o CRM Paraná e o CRM em São Paulo por pessoa jurídica, eu tenho que ter 2 CNPJs. Você tem que ter... Não, se você quiser ter um registro de pessoa jurídica no Paraná e em São Paulo, você tem que ter uma empresa no Paraná e outra empresa em São Paulo. Eu consigo ter um CNPJ só do Paraná e abrir um CRM em São Paulo com base no CNPJ do Paraná. Você pode abrir uma filial, mas tem que estar sediada em São Paulo. Eu tenho isso, por exemplo, eu tenho uma empresa em São Paulo e a filial dela tem registro no Mato Grosso do Sul. Isso, deve ter CRM tanto lá quanto Isso. vários CNPJ. Isso. Dá para abrir empresa em sociedade também. Dá. Daí eu queria saber se é mais vantajoso do ponto de vista tributário abrir sociedade ou melhor não. Não, porque o imposto, ele varia de acordo com o faturamento. Então, estando com sócios, você vai faturar mais. Um exemplo, se você ultrapassar 40, um exemplo, sócio, você vai ultrapassar de 40 mil. Aí não cabe nem Simples Nacional. Daí você já tem que optar pelo lucro presumido. Até o custo da contabilidade é um pouco maior, porque a contabilidade passa a ser mais complexa. Então, em termos tributários, não tem muita vantagem. É mais vantajoso você ter 2 empresas do Simples do que você ter uma no lucro presumido. É mais barato em termos de tributação. Entendeu? Depende também, né? Não, se você faturar abaixo se você tiver uma empresa só e faturar acima de 40 mil, já é vale a mesma regra, né? É que, em tese, eu estou falando pela experiência do tipo de faturamento, normalmente o que o médico fatura, né? O que mais, gente? Isso, eu vou falar para você aí na mão, CNPJ aberto, para trabalhar com vocês, para pegar um plantão de vocês, por exemplo. O que mais que eu vou precisar? Para pegar o plantão com a gente, você precisa ter o CRM. Só o CNPJ, nem o CNPJ aberto. Não. O CNPJ você vai precisar na hora de receber pelo serviço. Mas é que assim, estou falando isso porque acontece às vezes de eu contratar um médico, é muito comum isso. Eu contrato o médico, a empresa dele não está aberta ainda. Não, é que se você começar a trabalhar no dia 1º de agosto, por exemplo, você vai receber lá por dia 20 de setembro. Então, nesse inteirinho, pode ser que a empresa fique aberta. Então, nada impede você começar a trabalhar sem ter empresa. Tá? Hoje também tem um modelo de nota avulsa. Você pode emitir uma nota direto no site da prefeitura sem ter empresa aberta. Entendeu? Qual que é a pegadinha dessa parte da nota? Não tem nenhuma pegadinha. Não tem nenhuma pegadinha. Só que daí, para a área médica, isso aí é para uma coisa esporádica. Mas para serviço, isso aí é para você fazer um serviço esporádico, emitir uma nota só. Entendeu? Mas para serviço recorrente, não é possível. Todas. Exatamente. Na UBS, mesmo se eu trabalhar com vocês, eu não preciso. Não precisa. Você vai precisar fazer isso aí, depois o contador pode te explicar mais detalhadamente. Você precisa ter o número do PIS. Mas hoje a carteira de trabalho ela é digital. Mas você não precisa mais ter a carteira de trabalho. Nem existe mais carteira física. Você pode fazer ela online no site do governo. Mas você não vai utilizar. Se você for trabalhar pelo sistema PJ, você não vai utilizar. Você vai ter que fazer um cadastro do PIS, isso o contador pode, se você ainda não tiver, o contador pode te auxiliar isso. Mas a carteira de trabalho
médico não usa. Médico, eu não conheço médico com carteira de trabalho, não. E, por exemplo, se eu fecho com vocês, mas eu tenho que ir para um estado onde vocês não atuam, né? Por exemplo, a parte da contabilidade eu continuo tendo com vocês. Não tem problema nenhum, você pode continuar com a gente. Porque hoje, os serviços de contabilidade, eles são, assim, você não precisa ter contato presencial com o contador. É tudo online. O contador tendo o seu certificado digital, ele faz tudo à distância. Tá? Com o advento da pandemia, isso avançou muito nos últimos anos. As juntas comerciais, antes existia protocolo físico na junta comercial, nos órgãos de fiscalização. Não existe mais. Então é tudo online. Então o que o contador precisa, se ele tem o seu certificado digital, não importa o local onde você vai estar, ele vai poder te atender tranquilo. Por exemplo, certificado digital, por exemplo, a gente emite hoje por videoconferência. Você não precisa nem vir aqui, nós emitimos aqui, mas são raríssimos os casos que eu atendo aqui presencial. Tudo por videoconferência. O que mais, pessoal? Pode perguntar. Aqui no fator R, você mencionou aquele exemplo que o Simples Nacional deve descontar aí 15%, né? Mas esse fator R tem o fator do Prolabore. Esse Prolabore, ele, como que funciona? 25% a mais do grupo? Vou te explicar. A modalidade de Simples Nacional com fator R, ela te permite enquadrar no percentual de 6% de imposto. Se ele não fazer o fator R, ele tem que pagar 15% de imposto. Mas por que o fator R a gente considera como 10%? Porque para você ter direito aos 6%, você tem que fazer um prolabore de 28% do faturamento. Tá? Então a gente usa o exemplo. Se você faturou 10 mil, você tem que fazer um prolabore de 2.800. Aí sobre esses 2.800, tem o desconto de INSS e imposto de renda. Certo. Tá? Então, considerando esses dois impostos, mais o imposto da DAS, que é o conjunto de impostos ali do Simples Nacional, dá no global aproximadamente 10%. Tá. Então, tecnicamente, esses 11% do INSS, 6% do IR seria do Prolabore. Somente sobre o prolabore. Somente sobre o Prolabore. Aí sobre o total, em vez de ser 15, é 6. Em vez de ser 15% do total, é 6% do Exatamente. total acaba sendo. Né? Isso. Daí no conjunto acaba sendo mais vantajoso. Só que é muito mais trabalhoso para o contador. Então nem todo contador vai te sugerir essa modalidade. Certo. Entendeu? O que mais, gente? Bom, acho que para fechar a última pergunta aqui, só o valor do plantão de 12 horas que vocês estão pagando. Matheus, quanto que tá em Londrina, Matheus? Plantão de 12? Isso é importante, velho. Londrina e região do Cismepar paga-se o valor de dia de semana e no final de semana. Então você receberia de segunda a sexta R$ 1.200 e de sexta-feira à noite até domingo, já entra no final de semana, R$ 1.296. Esse é o valor bruto. Isso, daí você recebe, emite a nota e vai pagar o imposto da nota. Conforme o seu E modelo. aí, com desconto, esse valor bruto de 1.200 cai para quanto? Aí é o que caiu, vai depender da modalidade de tributação da sua empresa e do município onde ele está sediado. Os médicos que trabalham com a gente, sediados em Londrina, vai estar em no média 10% de imposto. Esse valor já é descontado a parte dele. Isso, já é isso. Se você tem uma empresa no Simples Nacional, ele vai lá, fez um plantão de 12 horas no meio da semana, você vai emitir uma nota de 1.200 e eu vou depositar 1.200 na sua conta. Só que daí no final do mês, vai ter que pagar um imposto. Entendeu? Assim, a Vive participa da licitação, aí a prefeitura paga para a Vive e a Vive repassa para os médicos, que é tipo uma terceirização de serviço, entendeu? Então não é vocês que vão pagar para a Vive. Não entendi. Obrigado. O valor é importante. Eu não abordei a questão do valor, porque assim, cada município tem um valor Cada diferente. hospital é diferente. Cada contrato é um valor diferente. Visão, Daí, quando a gente divulga já com valor nos grupos. E daí o coordenador de escala vai estar disponível. Se você entrando lá, você vai conhecer os coordenadores. Eles vão estar disponíveis para te fornecer todas as informações referentes a valores, tudo. Prazo de pagamento. A gente vai estar à disposição de atender vocês. Certo, gente?
Ó, muito obrigado. A gente vai ter um coffee ali aguardando vocês. Quem quiser mais informações sobre contabilidade ou quiser já fechar contrato, alguma coisa, se alguém que tiver interesse de conhecer a nossa sede, tá disponível para vocês conhecerem lá também. Tá bom? Gente, muito obrigado, viu?